Na época medieval, ninguém lhe dava uma casa de presente. Você mesmo a construía ou dormia ao relento, sem ferramentas sofisticadas, sem ajuda contratada, apenas trabalho diário e um pouco de esperança. Não era rápido, nem fácil, nem bonito, mas os camponeses medievais conseguiam. Isto é o que realmente significava construir do zero naquela época. Encontrar o lugar perfeito para a casa medieval dos seus sonhos não era exatamente como navegar pelo Zillow. Para começar, os camponeses raramente eram proprietários da terra em que viviam. Aproximadamente 95% de toda a terra na Europa medieval pertencia a senhores ricos ou à igreja, o que deixava aos camponeses a tarefa de construir com permissão, ou, às vezes, simplesmente com a esperança de que ninguém importante percebesse. Os senhores também não vinham exatamente trazer presentes de inauguração, mas sim cobrar o aluguer. Os camponeses tinham que ser estratégicos ao escolher o lugar onde construir as suas moradias. As bordas da floresta ofereciam materiais de construção e lenha ao lado, enquanto os lugares perto dos riachos forneciam água para beber, cozinhar e aquele banho anual de que todos falavam. Algumas almas corajosas praticavam o desmatamento, derrubando áreas de floresta para criar novas terras de cultivo e espaço para construir. Isto era tecnicamente ilegal em muitos lugares e podia resultar em multas pesadas se fosse descoberto, mas se o senhor local visse que você estava a melhorar a sua terra, poderia permitir que ficasse e pagasse impostos por ela. Ao contrário de hoje, não existiam leis de zoneamento complicadas, nem licenças de construção. As principais preocupações eram muito mais práticas. O solo inundaria quando chovesse? Conseguiria encontrar espaço plano suficiente? Havia muitos insetos? Um facto estranho é que algumas aldeias medievais mudaram completamente de localização ao longo dos séculos, não por planeamento, mas porque os camponeses pouco a pouco reconstruíram as suas casas mais perto de melhores recursos. O local de construção medieval perfeito precisava de 3 coisas-chave: acesso à água, madeira próxima e um terreno que não se transformasse num pântano ao primeiro sinal de chuva. Se encontrasse os 3, poderia dizer lar, mais rápido do que poderia dizer obrigações feudais. Claro, escolher o lugar era apenas o começo. Não é possível encomendar madeira pré-cortada na loja de ferragens local. A versão medieval do envio gratuito consistia literalmente em enviar a sua própria bagagem de mão enquanto transportava troncos para casa. A maioria das casas dos camponeses eram pequenas, geralmente de um único cômodo com cerca de 4,5 por 6 metros, mas isso não facilitava a recolha de materiais. Com o local selecionado e marcado com estacas, o verdadeiro trabalho estava prestes a começar. Uma boa localização poderia salvar-lhe a vida no inverno, mas não protegeria a sua cabeça da chuva nem os lobos da sua porta. Para isso era necessário algo mais substancial do que um simples pedaço de terra promissor. As florestas medievais serviam como as lojas de ferragens do seu tempo, mas conseguir madeira não era tão simples como um carrinho de compras. A madeira era o material de construção mais essencial para as casas camponesas. No entanto, a sua recolha apresentava desafios que fariam os entusiastas do bricolage modernos desistirem no primeiro dia. O acesso às florestas era estritamente controlado. Embora os camponeses geralmente pudessem juntar madeira morta para fazer fogo, cortar árvores vivas frequentemente requeria a permissão do senhor local. Muitas florestas medievais tinham regras específicas chamadas leis florestais, que determinavam quem podia levar o quê. Quebrar estas regras poderia resultar em multas ou algo pior. Registros da Inglaterra do século XIII mostram que algumas almas desafortunadas perderam as mãos por roubo de madeira. As ferramentas para a recolha de madeira eram dolorosamente básicas. A maioria dos camponeses possuía um machado, uma posse preciosa que era transmitida de geração em geração. Para partir troncos, utilizavam cunhas de ferro ou madeira marteladas com maços. Aqui não há ferramentas elétricas, apenas lutas de força com troncos de árvores rebeldes. O tempo importava enormemente. A madeira verde recém-cortada dobrava-se mais facilmente para peças curvas, mas encolhia e rachava ao secar. A madeira seca era mais estável, mas mais difícil de trabalhar. Os construtores mais inteligentes cortavam a madeira no inverno, quando a seiva estava baixa,
e depois deixavam-na secar durante meses antes de construir. Diferentes partes da casa requeriam distintos tipos de madeira. Preferia-se o carvalho para os postes de suporte principais devido à sua resistência. Algumas estruturas de carvalho medievais ainda se mantêm de pé hoje em dia, mais de 500 anos depois. Para as partes flexíveis necessárias para as paredes, os camponeses procuravam árvores jovens de aveleira, salgueiro ou freixo que pudessem ser tecidas entre os postes. O transporte apresentava outra dor de cabeça. Os troncos eram pesados e os caminhos medievais eram basicamente trilhos de lama que se transformavam em sopa durante a chuva. Levar madeira para casa era a interface original de arrastar e soltar, literalmente arrastando troncos pela lama até cair exausto. A maioria dos locais de construção limitava-se a utilizar árvores num raio de 1 ou 2 milhas. A floresta também era lar de lobos, ursos e bandidos, o que fez da recolha de madeira o desporto radical original. Muitos iam em grupos, transformando a colheita de madeira em eventos sociais, onde a força em números proporcionava segurança e mãos adicionais para o trabalho pesado. Após semanas a recolher, partir e arrastar, uma pilha de madeira finalmente apareceria no local de construção. Com os materiais recolhidos e as estações cuidadosamente consideradas, chegara o momento de dar bom uso a toda essa madeira conquistada com tanto esforço. A comunidade em breve se reuniria para o próximo passo crucial para dar vida ao refúgio. Quando chegava a hora de levantar a estrutura de madeira, os camponeses medievais transformavam a construção de casas no evento comunitário original. A construção de casas medievais era sempre um esforço de grupo. A estrutura de madeira formava o esqueleto da casa e tinha que ser montada primeiro. Para começar, era preciso cavar buracos, muito profundos. Os postes de suporte principais deviam ser enterrados pelo menos 60 centímetros no solo para garantir estabilidade. Estes buracos eram cavados usando simples pás de madeira ou pás de ferro para os poucos sortudos que possuíam ferramentas de metal. Muitos postes das casas medievais eram colocados sobre grandes pedras no fundo destes buracos, criando uma drenagem natural e evitando o apodrecimento. Uma vez preparados os buracos, iniciava-se o levantamento. 4 a 6 adultos fortes levantavam cada poste principal, enquanto outra pessoa o guiava para a sua posição. Este não era o momento de exibir a sua independência. Tente levantar uma viga de carvalho de 6 metros sozinho, e rapidamente se tornará na panqueca da aldeia. As juntas eram a verdadeira maravilha da engenharia medieval. Sem fixadores metálicos, os construtores dependiam de técnicas de carpintaria como uniões de encaixe e espiga. Eram peças de um puzzle de madeira que encaixavam perfeitamente, um buraco retangular cortado numa viga e uma lingueta correspondente esculpida noutra. Se montadas corretamente, estas uniões poderiam manter-se firmes durante séculos sem necessidade de pregos. Cavilhas de madeira cravadas através de vigas sobrepostas seguravam tudo junto. Estas cavilhas chamavam-se pregos de árvore e normalmente eram feitas de madeira dura seca, como carvalho ou acer. Inchavam quando molhadas, criando um ajuste ainda mais apertado durante o tempo chuvoso. O evento principal era levantar as vigas do telhado. Isto requeria uma coordenação cuidadosa, já que até 10 pessoas levantavam vigas pesadas para a sua posição, utilizando cordas e postes. Registros de projetos de construção medievais sugerem que os acidentes eram comuns. Um relato menciona 3 homens feridos quando uma viga do telhado lhes escorregou. O trabalho em equipa não era opcional, era sobrevivência. As comunidades aldeãs desenvolveram regras não escritas sobre a ajuda para o levantamento de casas. Se recusasse a ajudar o seu vizinho a construir a sua casa, não espere que alguém apareça quando a sua precisar de reparações. Com a estrutura na vertical e segura, a construção finalmente começava a tomar forma. Mas uma casa construída apenas com vigas não conseguiria manter ninguém seco por muito tempo. Agora vinha a tarefa de preencher esses espaços vazios entre as vigas com algo que pudesse transformar um esqueleto num lar. Com a estrutura de madeira de pé, os construtores medievais enfrentavam o seu próximo desafio: preencher as paredes. Entram o wattle and daub, taipa de fásquio e barro, a resposta do mundo medieval aos painéis de gesso, só que muito mais suja e surpreendentemente eficaz. Esta técnica de construção era tão comum
que mais de 90% das casas camponesas medievais a utilizavam para as suas paredes. O processo começava com o wattle, tecendo paus flexíveis entre os postes de madeira verticais. Os trabalhadores utilizavam ramos finos de aveleira, salgueiro ou outras madeiras flexíveis, criando um padrão entrelaçado que parecia uma cesta gigante. Esta estrutura tecida fornecia a base para o daub. O que era exatamente o daub? Uma mistura pegajosa que combina argila, terra, areia e palha, além de um ingrediente especial. O estrume animal era um adesivo secreto que mantinha unidas as casas medievais. Não há melhor forma de dizer "bem-vindo à casa" do que umas paredes feitas parcialmente com estrume de vaca. A ciência por trás desta mistura invulgar era surpreendentemente sólida. A argila fornecia o corpo, a areia evitava as rachaduras, a palha adicionava resistência e o estrume animal continha agentes aglutinantes naturais. Os construtores medievais talvez não entendessem de química, mas sem dúvida sabiam o que faziam. Fazer o daub era um assunto familiar e prático. Todos participavam, misturando os ingredientes num buraco, pisando-os com os pés descalços, até atingir a consistência adequada. As crianças frequentemente juntavam-se a esta festa de pisar a lama, transformando o trabalho sujo num jogo. A aplicação requeria habilidades desenvolvidas através de gerações. Os trabalhadores colocavam punhados de daub em ambos os lados da estrutura de wattle, pressionando-o simultaneamente através dos vãos até que os dois lados se unissem no meio. Alisavam a superfície com talochas de madeira ou simplesmente com as mãos. A secagem requeria paciência. Uma parede recém-construída precisava de semanas para endurecer adequadamente e o clima podia complicar o processo. Uma vez secas, as paredes recebiam uma camada protetora de cal, se a família pudesse pagar. Este acabamento branco brilhante selava o daub, dissuadia os insetos e refletia uma luz preciosa no interior escuro. As paredes de wattle and daub, acabadas, proporcionavam um isolamento decente contra o frio e eram surpreendentemente duráveis quando mantidas. A evidência arqueológica mostra que algumas seções medievais de wattle and daub duraram centenas de anos. Nada mal para umas paredes feitas em parte de terra e estrume. Prova de que, por vezes, os materiais mais humildes criam as casas mais sólidas. Com paredes que agora encerram o espaço, a proteção contra o vento e a chuva está quase completa. Mas e manter a família seca por cima? Observe a maioria das casas camponesas medievais e verá telhados de colmo, a solução natural para telhados que combinava materiais facilmente disponíveis com uma eficácia surpreendente. Os telhados de colmo eram a cobertura padrão para as casas camponesas em toda a Europa medieval. Palha, canas e ervas serviam como materiais de construção principais. A criação de um telhado de colmo requeria uma habilidade considerável. Os telhadores profissionais eram artesãos muito respeitados nas comunidades medievais, um dos poucos ofícios de construção especializados acessíveis aos camponeses. O processo começava com a recolha de grandes quantidades de material vegetal seco. A palha de trigo era mais comum nas zonas agrícolas, enquanto os juncos proporcionavam uma durabilidade superior perto de pântanos e rios. A técnica do telhado de colmo implicava colocar camadas de material desde a borda inferior do telhado para cima. Cada feixe era segurado à estrutura de madeira do telhado, utilizando ramos de aveleira partidos, chamados sueis, que se dobravam sobre o colmo e se atavam às vigas. O telhador trabalhava para cima, sobrepondo cada nova camada para escoar a água de maneira eficiente. Quando terminados corretamente, estes telhados eram notavelmente impermeáveis e isolantes. A inclinação acentuada, normalmente entre 45 e 60 graus, permitia que a água da chuva corresse rapidamente em vez de se infiltrar. O ângulo era crucial. Se fosse demasiado baixo, a água infiltrar-se-ia. Se a inclinação fosse demasiado acentuada, o trabalhador poderia escorregar e descobrir da pior maneira que os planos de saúde medievais não existiam. A espessura do colmo geralmente atingia entre 30 e 38 centímetros, o que criava um excelente isolamento. Isto mantinha as casas mais quentes no inverno e mais frescas no verão do que se poderia esperar. Mas o colmo tinha sérias desvantagens. O risco de incêndio encabeçava a lista. Uma única faísca proveniente da lareira central
poderia incendiar o material seco. Muitas cidades medievais acabaram por proibir o colmo depois de incêndios devastadores terem varrido bairros inteiros. A evidência arqueológica sugere que o fogo era uma preocupação constante, tendo sido encontradas vigas carbonizadas em aproximadamente 1 em cada 5 casas medievais escavadas. O telhado também servia como habitação de luxo para hóspedes não convidados. Ratos, pássaros, insetos e até cobras mudavam-se para o quente e seco telhado de colmo. Os camponeses medievais não precisavam de despertador. Bastava esperar que os pássaros que nidificavam em cima anunciassem a manhã com um canto entusiasta diretamente sobre as nossas cabeças. A maioria dos telhados de colmo precisava de ser substituída a cada 15 a 25 anos. Embora um telhado de junco bem mantido pudesse durar entre 50 e 60 anos em condições ideais, o colmo velho não era desperdiçado. Era reciclado como cobertura de jardim ou cama para animais, com paredes para bloquear o vento e um telhado para proteger da chuva. A casa estava agora fechada. Mas e a vida no interior? Agora que a casa tinha paredes e telhado, os camponeses medievais enfrentavam o desafio de tornar o interior habitável. A primeira prioridade: os pisos. Ao contrário das nossas casas modernas com as suas superfícies polidas, os pisos medievais começavam por ser simplesmente terra. A mesma terra sobre a qual se caminhava lá fora continuava até ao interior da casa, compactada por inúmeros passos. Para melhorar estes pisos de terra, os camponeses misturavam palha, conchas trituradas, areia ou pedaços de pedra, e depois calcavam-nos até se tornarem quase tão duros como o betão. Nas casas mais elegantes, podiam adicionar uma fina camada de cal por cima. Estes pisos geralmente estavam inclinados para um lado, permitindo que os líquidos escorressem para um canto e para o exterior. Os tratamentos de parede eram o minimalismo medieval na sua máxima expressão, principalmente porque não havia nenhum. Os lados interiores das paredes de madeira e taipa podiam receber uma camada de cal se a família pudesse pagar, mas muitas vezes conservavam a cor natural da lama. Os móveis eram escassos e puramente funcionais. Bancos de madeira que também serviam como plataformas para dormir alinhavam-se nas paredes. As mesas eram simples tábuas sobre cavaletes que podiam ser desmontadas quando não estavam em uso. Se a IKEA tivesse existido na época medieval, os seus manuais de instruções teriam sido uma única página com a única palavra: sorte. As soluções de armazenamento eram criativas por necessidade. A maioria dos pertences pendia de ganchos nas paredes ou vigas do teto. Cestas armazenavam itens menores, enquanto poços de argila e cantos do piso mantinham frescos os tubérculos. O espaço era reduzido. Uma casa camponesa média media aproximadamente 4,5 por 6 metros, mas precisava de abrigar uma família inteira de 5 a 8 pessoas, mais os animais, durante o inverno. Galinhas, cabras e outros animais pequenos forneciam calor corporal essencial durante o tempo gelado. Não há melhor expressão de união familiar do que partilhar o quarto com uma cabra. A privacidade era basicamente inexistente. Toda a família dormia num único quarto, com pais e filhos amontoados em plataformas elevadas para dormir. A luz provinha da porta aberta durante o dia e do fogo central à noite. Apesar do espaço reduzido, estas casas funcionavam notavelmente bem, mas o verdadeiro coração de qualquer casa medieval não eram as paredes nem o chão. O fogo era o coração pulsante de cada casa medieval. No entanto, geri-lo representava um problema perigoso. Ao contrário das casas modernas com os seus fornos e chaminés impecáveis, as primeiras casas medievais contavam com lareiras abertas, simples fogueiras localizadas mesmo no meio do espaço habitacional. A localização central não foi uma escolha de design, mas uma necessidade. Permitia que o calor chegasse a todos os cantos da casa de um único cômodo. A maioria das habitações camponesas carecia de chaminés adequadas antes do século XIV. Em vez disso, dependiam de um buraco no teto chamado saída de fumo, ou de pequenas aberturas nas paredes. O fumo simplesmente subia até encontrar a saída, deslocando-se através do colmo ou das paredes na sua própria viagem sinuosa. Basicamente uma versão medieval de "encontrarei o meu próprio caminho para casa, obrigado". Muitas lareiras eram simplesmente depressões superficiais no chão de terra, revestidas de pedras ou argila.
As versões mais avançadas podiam ser ligeiramente elevadas sobre uma plataforma de terra compactada para reduzir o risco de incêndio. As famílias frequentemente passavam dias inteiros a juntar combustível, lenha, turfa seca, palha, estrume animal ou até algas em áreas costeiras, apenas para se manterem quentes durante o inverno. Sem chaminés, o fumo tornou-se um companheiro de quarto inevitável. As casas medievais eram ambientes perpetuamente nebulosos, onde as vigas do teto iam ficando gradualmente pretas de fuligem. As pessoas desenvolviam tolerância, mas os visitantes frequentemente queixavam-se de ardor nos olhos e dificuldade em respirar. A cozedura realizava-se diretamente sobre a chama aberta ou ao lado dela. Caldeirões pendiam de tripés enquanto o pão era cozido em panelas de barro, tapadas e enterradas em cinzas quentes. A lareira era basicamente um centro de entretenimento medieval, restaurante e sistema de aquecimento, tudo em um. A oferta original 3 em 1. Não se pode exagerar o perigo constante de incêndio. Com estruturas de madeira, telhados de colmo e chamas abertas, as aldeias medievais sofriam periodicamente incêndios devastadores. Registros da Inglaterra do século XII dão conta de pelo menos 8 aldeias que arderam completamente e tiveram que ser reconstruídas. Embora a lareira fornecesse calor essencial, também criava problemas constantes. Mas manter de pé uma casa medieval não era apenas uma questão de controlar o fogo, significava uma batalha constante contra o clima, o tempo e as forças inevitáveis que ameaçavam derrubar a sua humilde morada à sua volta. A manutenção de uma casa medieval não era um passatempo de fim de semana, era uma luta constante contra a natureza. Estas humildes casas requeriam uma manutenção interminável e apresentavam desafios que fariam os proprietários modernos correrem a gritar para os seus agentes de seguros. Ao contrário de hoje, onde chamaríamos um empreiteiro, os camponeses medievais tinham que dominar sozinhos todas as técnicas de reparação. O clima arruinava paredes, telhados e pisos. As reparações eram feitas sem parar. A primavera significava reparar o telhado. O outono significava sujar-se com lama. O inverno significava congelamento. O ciclo interminável de manutenção de uma casa medieval poderia explicar por que os camponeses nunca desenvolveram passatempos como o scrapbooking. Quem tem tempo para trabalhos manuais quando a sua parede se está a transformar novamente em lama? As reparações do colmo encabeçavam a lista de manutenção. Roedores cavavam túneis através do material. Pássaros arrancavam o material para fazer o seu ninho, e as tempestades arrancavam pedaços. Os locais desenvolveram ditados sobre a durabilidade de diferentes plantas. O telhado de junco durará mais que o inquilino. A palha perguntará quando chegará o novo inquilino. As paredes também requeriam atenção constante. A taipa rachava com o tempo seco e dissolvia-se nas estações úmidas. Os camponeses inteligentes caiariam periodicamente as suas paredes, já que a camada de cal constituía um sistema de alerta precoce. Quando o branco se tornava castanho, era hora de reparar antes que a água chegasse à estrutura da parede. A manutenção de uma casa medieval, onde as paredes brancas se tornavam castanhas, era um sinal de reparação ou uma evidência de que a sua casa sem chaminé estava lentamente a sufocar todos os que estavam dentro com fumo. A manutenção do piso implicava adicionar novas camadas de argila ou terra, compactada para nivelar as depressões. Nas zonas mais úmidas, alguns proprietários espalhavam ervas como a erva dos prados sob os pés para mascarar o inevitável cheiro à umidade. As ferramentas para reparações eram absurdamente simples para os padrões atuais. Uma talocha de madeira para alisar, uma faca de osso para aparar o colmo e um maço para martelar peças de reposição compunham o kit de reparação típico. A sua versão de ler as instruções era: pergunta ao avô antes que ele morra. A evidência obtida das escavações nos locais das casas sugere que a maioria das casas camponesas sofreu múltiplas reparações importantes durante a sua vida útil, e algumas foram reconstruídas completamente sobre o mesmo terreno a cada 30 a 40 anos. Apesar de todos estes desafios, estas casas não eram apenas abrigos, eram centros ativos de vida familiar, onde as famílias medievais trabalhavam, comiam, dormiam e viviam juntas em espaços extraordinariamente reduzidos. A vida familiar num lar camponês medieval redefiniu o significado de tempo de qualidade.
Imagine 5 a 10 pessoas a partilhar um único cômodo, não maior que um quarto moderno. Os registros do censo medieval mostram que a família rural média incluía os pais, 3 a 6 filhos e frequentemente um ou dois avós. Todos estes humanos ocupavam um espaço que media apenas 4,5 por 6 metros. Adicione algumas galinhas e talvez uma cabra durante o inverno e terá uma versão medieval de espaço extremamente reduzido. Privacidade. O conceito mal existia. Todos dormiam no mesmo espaço e frequentemente toda a família partilhava uma plataforma elevada para dormir cheia de palha ou feno. As camas eram essencialmente prateleiras presas às paredes, o que significava que as crianças medievais nunca experimentavam a alegria de lhes dizerem: vai para o teu quarto. Durante uma birra, as atividades diárias requeriam uma coordenação cuidadosa. A casa também funcionava como oficina, cozinha, sala de jantar, quarto e, por vezes, celeiro. A manhã normalmente começava ao amanhecer, quando a luz do dia se filtrava através da porta aberta ou das pequenas janelas fechadas. Estas janelas raramente tinham vidro. Em vez disso, podiam ser cobertas com um pano oleado ou pergaminho que deixasse entrar alguma luz, mas os protegesse das piores intempéries. O banho ocorria com pouca frequência e normalmente fora de casa. As pessoas medievais não eram necessariamente tão sujas como frequentemente são retratadas, mas certamente tinham padrões diferentes dos que temos hoje. A maioria dos camponeses lavava as mãos e o rosto diariamente com água recolhida de riachos ou poços próximos, mas o banho de corpo inteiro só podia ocorrer algumas vezes por ano, normalmente no verão. As refeições reuniam todos à volta da lareira central. As famílias comiam em tigelas ou gamelas de madeira, fatias de pão duro eram usadas como pratos, e a maioria das pessoas levava a sua própria faca pessoal para cortar a comida. Poucos outros utensílios eram usados. Os dedos foram os garfos originais. A refeição principal do dia costumava ser ao meio-dia, seguida de refeições mais leves de manhã e à noite. O inverno obrigava-nos a estar ainda mais próximos. Quando as temperaturas baixavam, a família aconchegava-se perto do fogo central, e qualquer espaço que restava, frequentemente cheio de gado, era trazido para dentro para aquecer. Um poema medieval descreve uma família de 8 pessoas que partilha a sua casa com 2 vacas, um bezerro e 6 galinhas durante um janeiro particularmente rigoroso. Apesar das condições de superlotação, da falta de privacidade, das constantes reparações e do fumo persistente, estas humildes casas albergaram incontáveis gerações, ao longo de séculos de vida medieval. As casas em si eram impressionantes realizações técnicas construídas inteiramente com materiais locais e utilizando métodos transmitidos de geração em geração. Ainda mais impressionantes foram as pessoas que conseguiram criar famílias, comunidade e significado dentro das suas paredes estreitas e fumarentas.